Fala galerinha do sexto ano, tudo certo? Vamos fazer a nossa aula de hoje. Hoje é a aula de sexta-feira, dia 24/4. A nossa aula de hoje, como está lá no nosso plano de ensino, é a correção dos exercícios da página 88, 89, 92 e 93, certo? Algumas eu vou fazer aqui, alguns eu vou mostrar para vocês na apostila. Então vamos começar. Lá na página 88, a gente tem duas questões que envolvem números primos entre si. O que a gente tem que lembrar sobre números primos entre si? Dois números que são primos entre si, a gente sabe que o MDC dos dois tem que ser igual a 1. Sempre que o MDC dos dois for igual a 1, significa que eles vão ser primos entre si. A gente vai ter alguns casos. Ou os números realmente vão ser primos, ou eles vão ser consecutivos, ou o MDC deles é 1. Na questão 1, ele pede se é primo entre si, o 16 e o 25. A gente pode, então, fazer a fatoração desses dois. Eu ensinei na outra aula a fatoração simultânea, já tinha falado sobre ela quando a gente falou sobre MDC lá atrás, e que continuaria funcionando para esse caso. Então, vamos fazer a fatoração simultânea. Lembrando que o MDC é aquele que toda vez que um número for dividir os dois ao mesmo tempo, eu vou marcar. Se ninguém dividir, se não dividir os dois, eu não vou marcar. Então, 16 eu consigo dividir para 2, que dá 8. E 25 não dá, eu repito. Não marco 2. 8 dá para dividir para 2, que dá 4. 25 eu repito. 4 dá para dividir para 2, que dá 2. O 25 eu repito, também não marco. Por 2, 1. 25 eu repito. Eu já poderia até parar aqui, porque eu já cheguei nesse no 1 e eu nem mexi no 25. Então ainda vou ter que dividir o 25 para ver quem são os divisores. Mas eu vou continuar. Por 5 vai dar 1 e 5. E por 5 vai dar 1 e 1. Quer dizer, nenhum número eu marquei. Significa que nenhum número divide os dois ao mesmo tempo. Quando isso acontece, o MDC deles é 1. E se o MDC deles é 1, significa que eles são primos entre si. Tudo bem? Essa é a letra A. Vamos para a letra B que eu vou fazer aqui do ladinho. Ele quer saber se 14, 20 e 35 são primos entre si. Vou fazer a fatoração simultânea deles. Vou dividir então por 2. 14 dá 7, 20 dá 10 e 35 não dá. Não vou marcar o 2, porque ele não dividiu todo mundo, ele só dividiu o 14 e o 20. Por 2 ainda. 7, 5 e 35. Não vou marcar também, vou dividir por 5. 7. 1 e 35 para 5, 7. Também não vou marcar o 5, porque não dividiu todo mundo. E agora o 7 vai ser 1, 1 e 1. Nenhum número eu tive que marcar porque não dividiu eles ao mesmo tempo. Então, o MDC é 1. Logo, sim, eles são primos entre si. Tudo bem? Vamos para a questão 2, que é a questão de verdadeiro ou falso. Vou colocar a apostila aqui para que vocês leiam junto comigo. Vou dar um zoom aqui. Opa. Então tá aqui. Letra A. Os números 35 e 55 são primos entre si, pois o MDC deles é igual a 1. Vamos então fazer a fatoração do 35 e 55. Ou eu já posso verificar o seguinte: 35 e 55, eles vão ser divisíveis por 5, porque os dois terminam em 5. Então, o MDC deles, de cara, vai ser 1. Não vai ser 1. Vai ter que ser pelo menos 5, o que é o MDC deles. Então, essa afirmativa é falsa. O MDC de 23 e 47 é igual ao MDC de 2 e 7. Tá bom, vou tirar a apostila aqui para a gente conferir isso. Vamos calcular. Vou tirar do zoom. O MDC de 23 e 47.
23 e 47, eles são números primos. Eles só são divisíveis por ele mesmo. Então, 23 eu vou dividir por 23. E o 47 somente por 47. Então, o MDC deles é 1. Na alternativa, ele fala que o MDC deles é igual ao MDC de 2 e 7. Só que 2 e 7 também são primos. Então, só vai ser divisível por eles mesmos. O MDC dos dois é 1, que era o que a alternativa dizia. O MDC do 23 e 47 é igual ao MDC de 2 e 7. Certo? Alternativa C. O MDC de 5 e 15 é menor que o MDC de 3 e 7. Ó, o MDC de 5 e 15 é menor que o MDC de 3 e 7. Primeiro que 3 e 7 são primos. Já garanto que o MDC deles vai ser 1. 5 e 15 eu vou fatorar. Ó, por 5, que dá 1 e 3, vou marcar, porque dividir os dois. E por 3, 1 e 1. Logo, o MDC dele é 5. O MDC de 5 e 15 é 5, o MDC de 3 e 7 é 1. A alternativa diz que o MDC de 5 e 15 é menor que o MDC de 3 e 7. Isso é verdade? Não, falso. Então, a B é verdadeira e a C é falsa. Certo? Letra D. Os números 42 e São 47 não são primos entre si, pois o MDC de 42 e 147 é igual a 21. Para eu determinar que eles não são MDC, a divisão, a fatoração, 42 e 147, não pode ter ninguém que divide os dois ao mesmo tempo, porque ele está dizendo que eles são primos entre si. Então, não pode ter ninguém que divida os dois ao mesmo tempo. Só que se a gente começar a fatoração, a gente começaria por 2, por exemplo, ou por 3. Olha aqui. 42 é 4 mais 2, que é 6. Dá para dividir por 3. 147, a soma dos algarismos, 7 com 8 com 4, 12. Dá para dividir por 3. Significa que tanto 42 quanto 147 eu vou poder ser divisível por 3. O 42 vai dar 14 e o 147 vai dar 49. Quer dizer, eu não posso afirmar que eles são primos entre si, porque o MDC deles não vai ser 1, eu já vou marcar o 3. Eu nem preciso continuar. Então, a alternativa diz, os números 42 e 57 não são primos entre si. Verdade, eles não são primos entre si. Alternativa verdadeira. Tudo bem? Letra E. O maior dos divisores comuns entre 7 e 20 é menor que o maior dos divisores comuns entre 2 e 4. Tá bom? Vamos fazer a fatoração dos dois. Vou fazer aqui do ladinho que dá espaço. Vamos ver quem é o maior divisor comum de 7 e 20, que é o MDC. 7 e 20. Vou dividir por 7, que vai dar 1. Já acabou lá. Daqui eu já poderia concluir o seguinte, eu já poderia concluir que esses dois números vão ter MDC 1. Porque o 20, todo mundo que eu fosse dividindo, não ia dar para dividir para mais ninguém. Então, o MDC vai ser 1. Depois, ele fala que esse MDC ele é menor que o MDC de 2 e 4. Vamos fazer MDC de 2 e 4. A gente pode pensar uma coisa. Ele ou vai ser menor ou teria que ser igual, porque ele não pode ser maior. Não tem um maior divisor comum igual a 0. Então, vamos testar o seguinte. Por 2 vai dar 1 e 2, que eu marco. E por 2 vai dar 1 e 1. O MDC é 2. Quer dizer, o maior divisor de 7 e 20, que é 1, é menor, sim, do que o maior divisor de 2 e 4, que é 2. Então, alternativa verdadeira. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Na página 88, a gente tinha o exercício do elefante e do macaco, que eu já falei na aula passada. Só precisava que vocês completassem as alternativas, certo? Primeiro,
com a tabela dizendo os dias que ele iria visitar os elefantes e os macacos, eu já falei na outra aula, e depois respondendo as questões de baixo, que vocês vão responder a partir da tabela, certo? Vou continuar lá na página 92. Na página 92, ele fala o seguinte: calcule o MMC indicado nos itens a seguir. Vamos calcular o MMC sempre usando fatoração simultânea. Professor, mas eu quero fazer usando o método de fatoração separado ou escrever os divisores comuns, já que são os menores, eu posso escrever os divisores de todos e depois ver quem que é comum. Tudo bem, fiquem à vontade. Mas eu acredito que dessa forma seja a forma mais rápida possível, que é vocês fazendo simultaneamente. Qual é a diferença do MDC para o MMC? No MDC, eu marco todo mundo que se repete. Todo mundo que divide os dois ao mesmo tempo, eu marco. No MMC, isso não acontece. No MMC, eu fatoro os dois e depois eu multiplico todos os valores que apareceram na minha fatoração. Certo? Vamos começar lá no exercício 1. 1, letra A. Na letra A, ele quer o MMC entre 6 e 8. Então, vamos fatorar o 6 e 8. Por 2, dá 3 e 4. Por 2, 3 e 2. Por 2, 3 e 1. E por 3, 1 e 1. Viram que eu nem me preocupei sobre a questão de marcar ou não marcar, porque no MMC não interfere nada. Vou agora multiplicar todos esses valores aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 é o MMC de 6 e 8. Certo? Letra B. Letra B. O MMC de 20 e 30. Ah, professor, posso fatorar por 10? Não. Lembrem que para fazer a fatoração só pode ser por fatores primos. Então, eu vou começar fatorando, por exemplo, por 5. Por 5 eu posso, é primo. 20 dividido para 5 é 4. E 30 dividido para 5 é 6. Agora eu continuo daqui. Por 2, 2 e 3. Por 2, 1 e 3. Por 3, 1 e 1. Certo? Agora, eu só vou multiplicar todos esses valores aqui, ó. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 3, 60. O MMC de 20 e 30 é 60. Vamos para a letra C. 24 e 36. O MMC. Então, vamos fatorar simultaneamente. Por 2, 24 dá 12. E 36 dividido para 2 dá 18. Dá por 2 ainda. 6 e 18 por 2, 9. Dá por 2 ainda. 3 e o 9 não dá, eu repito. Não dá mais para dividir por 2, eu vou dividir agora por 3. Então, por 3 dá 1 e 3. E por 3 dá 1 e 1. Agora eu vou multiplicar todo mundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. É o MMC de 24 e 36. Certo? Vamos para a questão 2, que vai sempre envolver MMC. Tanto a 2, quanto a 3, quanto a 4, quanto a 5. Certo? Vou fazer até a 2 aqui, ó. Questão 2. Vamos ler. Em uma corrida, uma pista circular, sabe-se que o primeiro corredor completa cada volta em 18 minutos, o segundo a cada 24 minutos, o terceiro a cada 30 minutos. Após quanto tempo do início da corrida, os três se encontrarão na pista de corrida? Pensem um pouquinho na prática disso. Os três estão correndo em círculo. O primeiro leva 18 minutos e continua correndo. O segundo leva 24 e continua correndo. O terceiro leva 30 e continua correndo. Vocês são obrigados a concordar comigo que quando eles passam pela chegada, eles não passam junto. Pelo menos não na primeira volta ou não na segunda volta. A pergunta é,
em que momento que eles fazem isso junto? Em que momento que eles passam pela chegada junto? Então, para eu descobrir esse momento, eu tenho que ver se um é de 18 em 18. Então, ele vai passar no minuto 18, no minuto 36, no próximo minuto. O de 24 vai passar no minuto 24, no minuto 48 e assim sucessivamente. O de 30, 30, 60. A mesma ideia que a gente viu do elefante e do macaco. Eu preciso saber quando que eles vão se encontrar novamente. Para isso, eu vou calcular o MMC de 18, 24 e 30. Calculando o MMC é fazer a fatoração. Quero que vocês notem que o problema dessa questão é o problema de interpretação. A partir do momento que eu interpreto ela, volta à questão anterior. Então, vamos lá. Por 2, 9. 24 por 2, 12. 30 por 2, 15. Dá para dividir por 2 ainda, eu posso dividir por 3 ou por 5. Lembrem que isso não importa. Posso dividir por 3, por exemplo. 9 dividido para 3, 3. 12 dividido para 3, 4. 15 dividido para 3, 5. Agora, por 3, que vai dar 1, 4 e 5. Por 5, 1, 4 e 5. Por 2, 1, 2 e 5. E por 2, 1, 1 e 5. Lembrem, essa ordem não interfere. Para eu descobrir o MMC, que vai ser o tempo que eles vão levar para se juntarem, é só eu multiplicar tudo isso aqui. 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 2, vezes 2. Vocês podem fazer por parte, ó. 9, 4, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 2, 40, 40 vezes 9, 360. Certo? Próxima questão. Questão 3. Vou jogar um pouquinho para cima, porque eu acho que aqui já sai, né? Questão 3. Um colecionador de moeda possui mais de 150 moedas e menos de 200. Contando-as de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 36 em 36, sempre sobram 10. Quantas moedas possui o colecionador? Quer dizer, ele tem mais de 150 e mais de 200. Eu preciso calcular de cara o MMC, porque ele quer um múltiplo comum dessas moedas, já que ele está sendo dividido em 12, em 15 ou em 36. Meu primeiro passo é calcular o MMC desses três números. 12, 15 e 36. Vamos lá. Por 2, 6, 15 e 18. Por 3, 2, 5 e 6. Por 3, 2, 5 e 2. Por 2, 1, 5 e 1. E por 5, 1, 1 e 1. Para descobrir o MMC, eu tenho que multiplicar todos esses valores. E multiplicando todos esses valores dá 180 moedas. Só que tem uma pegadinha nessa questão, que ele fala o seguinte. Quando ele separa em 12, em 15 ou em 36, ele sobra 10 moedas. Não importa para quem. Quer dizer, de 12 em 12 sobra 10, de 15 em 15 sobra 10, de 36 em 36 sobra 10. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essas 10 que sobraram quando eu fiz a divisão por 12, 15 e 36 e vou somar no total. Por quê? Se ele tivesse 180 moedas e dividisse em 12, daria exato. Dividisse em 15, daria exato. Dividiria em 36, daria exato. Então, para eu saber quantas moedas ele tem, eu tenho que somar as 10 que sobram. Então, ele tem um total de 190 moedas. Tudo bem? Vou para a próxima questão, vou virar minha folha aqui e nós vamos fazer a questão 4 e 5, que a ideia é bem parecida. Questão 4. Paulo comprou uma quantidade de figurinhas da Copa do Mundo, contando de 16 em 16, 18 em 18, 24 em 24. Sempre sobram 7 figurinhas. Já percebem que é parecido com a 3. Já sobrou, eu preciso calcular o MMC e ver quanto que sobra. Só que tem outra coisa. Sabendo que Paulo comprou mais de 700 e menos de 800, quantas figurinhas ele comprou? O primeiro passo que eu vou ter é calcular o MMC
de 16, 18 e 24. Então, vamos lá. 16 dividido para 2 é 8. 18 para 2 é 9. 24 para 2 é 12. Vou para 2 ainda. 4, 9, 6. Vou para 2 ainda. 2, 9 e 3. Agora vou para 3. Poderia ser para 2, lembre que não importa. 2, 3 e 1. Para 3, 2, 1 e 1. E para 2, 1, 1 e 1. Ao multiplicar tudo isso aqui, 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 2, a gente chega que o MMC é 144. Só que, se a gente ler a questão, diz que ele tem mais de 700 figurinhas e menos de 800. O que a gente precisa lembrar é que esse é o menor múltiplo comum, mas ele não é o único. Quer dizer que se é o menor múltiplo comum, seria igual se ele tivesse 144, ou mais 144, ou mais 144, ou mais... Quer dizer, de 144 em 144 se repete esse fato. Lembrem no exemplo que eu dei do elefante e do macaco, que eu falei que ele ia visitar os dois no mesmo dia, no dia 12? Então, no dia 12, no dia 24, no dia 36, no dia 48, ele ia repetir. A mesma coisa vai acontecer aqui. O que eu quero, então? Eu preciso ver de 144 em 144 qual é o valor que é maior de 700 e menor de 800. Então, eu teria que ir multiplicando 144 vezes 2, 144 vezes 3, 144 vezes 4, até 144 vezes 5, que daria 720 figurinhas. Esse é o total de figurinhas que ele tem? Não. Por quê? Lembrem que na questão ele fala que sobram 7 figurinhas. Assim como acabou de sobrar na outra questão, eu vou ter que fazer isso. Vou somar 7. E aqui vai me dar o total de figurinhas que ele tem. O total de figurinhas que ele tem são 727 figurinhas. Tudo bem, pessoal? Vamos para a próxima questão. Questão número 5. A questão número 5 diz o seguinte: os planetas Júpiter, Saturno e Urano, em seu movimento de translação, completam em volta em torno do Sol em períodos aproximadamente 18, 30 e 84 anos, respectivamente. Quanto tempo decorrerá depois de uma observação para que eles voltem a ocupar simultaneamente as mesmas posições em que se encontram no momento da observação? Quer dizer, esses 3 planetas, eles levam essa quantidade de anos para passar em torno do Sol, certo? Para fazer a translação. A pergunta é, se a partir de um determinado momento, quanto tempo depois eles vão voltar a estar exatamente nesse ponto, juntos? A ideia é bem parecida com a questão que eu fiz agora do Paulo, que dá volta, das pessoas que dão volta na pista de corrida. Uma dá em 18 minutos, uma dá em 30. A ideia é exatamente a mesma. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o MMC. É o MMC de 12, 30 e 84. Então, vamos calcular o MMC e determinar quantos anos vão se passar para que isso aconteça. Por 2. 12 por 2, 6. 30 por 2, 15. 84 por 2, 42. Opa. 42. Por 2 de novo. 3. 15. 42 por 2, 21. Por 2 não dá mais, vou tentar por 3. 1. 5. 21 para 3, 7. Agora, 5, que é 1, 1 e 7, e depois por 7, que dá 1, 1 e 1. Certo? Agora eu vou multiplicar isso aqui, e essa multiplicação vai ser quantos anos depois eles vão voltar a se encontrar exatamente no mesmo ponto. 420 anos. Certinho, pessoal? Então, tá feita a correção dos nossos exercícios. A gente volta a se ver na segunda-feira. Lembrando que segunda-feira a gente também tem assistência para que vocês tirem as suas dúvidas.
Deixo para vocês, como sempre, um grande beijo e tchau, tchau!